Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, segundo ano. Hoje iremos falar sobre troca de calor e calorímetro. Para iniciarmos aí falando sobre troca de calor, observe que o calorímetro é um tipo de recipiente que ele evita que as trocas de calor entre o seu conteúdo e o meio externo, evita que haja troca de calor entre seu conteúdo, né, o que está dentro internamente, e o meio externo. Então o calorímetro é mais ou menos dessa maneira. Isso aqui eu posso chamar de um recipiente, né, onde não que ele é termicamente isolado, né? Um recipiente é um sistema termicamente isolado. Se eu colocar várias substâncias nele, eu posso achar a quantidade de troca de calor, né, entre eles, e aí observar o seguinte, que no sistema termicamente isolado, o calor cedido mais o calor recebido sempre vai ser igual a zero. Pode ser várias substâncias, mas a soma dessa quantidade de calor recebido e cedido vai ser igual a zero, né? Pode-se ter várias, nós vamos ter essa condição aí. Então, para continuarmos, observem aqui na questão que ele diz o seguinte: em um recipiente adiabático, ou seja, em que não há troca de calor com o meio externo, juntando 2.000 gramas de água a 22 graus Celsius, 400 gramas de mercúrio a 60 graus, e uma massa M de uma certa substância a 42 graus, determine o valor da massa M, sabendo que a temperatura final de equilíbrio térmico é 24. Aqui, na realidade, é 1,33, viu? Então, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter a quantidade de calor da água, né? Da água, mais a quantidade de calor no caso aqui do mercúrio, mais a quantidade de calor dessa substância X, que não sabemos, a soma dessas três aqui tem que ser igual a zero. Então, nós vamos ter a quantidade de calor sempre é dada por o seguinte: vai ser massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. A temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da substância. Então, observem que no caso da água, a massa da água é 2.000 gramas aqui, 2.000 gramas, né? Então, essa é a massa da água. Então, nós vamos ter 2.000 gramas vezes o calor específico da água. O calor específico da água está aqui, ó, 1, né? 1. A variação da temperatura. A temperatura estava 22 graus e a temperatura de equilíbrio é 24. Então, nós vamos pegar 24, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura da água, que é 22, né? 22. 24 menos 22. Mas, agora nós vamos a quantidade de calor do mercúrio. O mercúrio, quantos gramas de mercúrio é? 400. Então, nós temos 400 gramas de mercúrio. O calor específico do mercúrio vai ser 0,033. Então, é 0,033, né, vezes a variação da temperatura do mercúrio. O mercúrio estava a 60 graus e a temperatura de equilíbrio é 24. Sempre é 24. Então, eu vou pegar 24, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura do mercúrio, que é 60. Né? Aí nós vamos fazer a mesma coisa com essa matéria X aqui, né? Dessa substância X. Então, nós vamos ter a massa dessa substância. Ele não deu, né? Ele vai pedir justamente a massa. O calor específico, que vai ser 0,33, né? 0,133, vezes a variação da temperatura dessa substância, que ela estava a 42, né? E a temperatura de equilíbrio é 24. Então, vou pegar a temperatura de equilíbrio menos 42, né? 42 era a temperatura que a substância estava. Isso daqui vai ser igual a zero. É basicamente isso daí. Então, nós vamos pegar 2.000 vezes 1 vai dar 2.000, né? 2.000. Se eu pegar 24 menos 22, 24 menos 22 vai dar 2, né? 2 aqui positivo. Mas aí eu tenho esse valor vezes 0,33, eu tenho 0,033, né, por 4, no caso, né, 0,33 por 4, né? 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 3, 12, 1, 13, vai 1.
4 vezes 00 abaixo 1. 4 vezes 00. Aqui é 400, né? Então eu coloco 2 zeros aqui. Tem 3 casas após a vírgula, vai ficar 13,2, né? Então nós vamos ter isso aqui, 13,2 vezes... Se eu pegar 24 menos 60, aqui vai ficar menos, né? Vou pegar 60, tiro 24, aqui vai ficar 5, aqui 10. 10 menos 4 dá 6, e aqui vai ficar 3, né? Menos 36 aqui, né? Mas aqui eu tenho esse valor por m, vai ficar 0,133m por 42, tira 24, né? Aqui vai ficar 3, aqui 12. 12 menos 4 dá 8, e aqui vai ficar 1, né? Vai ficar menos 18, porque 42 é maior. Isso aqui vai ser igual a 0. Nós temos esses valores aí, né? Bom, continuando, nós vamos pegar 2.000 duas vezes, vai dar 4.000, né? 4.000, mais... Aí aqui nós vamos ter esse 13,2 por 36, né? Então nós vamos observar aqui, ó, 13,2 por 36. Então 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3. Então nós vamos ter 2, aqui vai dar 15, vai 1. 9, 9, 8 com mais 9... 9, 9, 8, 8, 16 e 1, 17, vai 1, então aqui vai dar 4, né? Tem uma casa após a vírgula, então vai ficar 475,2, né? Esse valor aqui vai ser 400, mais por menos dá menos, né? Mais por menos dá menos, menos 475,2. E aqui do mesmo jeito, mais por menos dá menos, né? Eu vou pegar 18 por 0,36, 0,133 por 18. 3 vezes 8, 8 vezes 3 dá 24, vai 2. 8 vezes 3, 24 e 2, 26, né? Vai 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10, vai 1. 8 vezes 0, 0, abaixo 1. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0. Então aqui vai dar 4, 9, 3, né? E aqui 2. Tem 3 casas após a vírgula, vai ficar 2,394, né? Então vai ficar 2,394m, né? Isso que vai ser igual a 0. Essa é a condição. Observe que esses dois valores aqui têm sinais contrários. Um é positivo e o outro é negativo. Eu vou conservar o sinal do maior, né? E diminuir. Eu vou ter 4.000 e vou tirar, nesse caso, 475,2. Então, vírgula 0 aqui. Do 0 não dá para tirar 2, estão emprestados aqui, que fica 3, aqui 10. Tira 1, fica 9, aqui fica 10. Aqui fica 9, 10. Aqui fica 9, aqui 10. 10 menos 2 dá 8. 9 menos 5 dá 4. Então, 9 menos 7 dá 2, né? 9 menos 4 dá 5 e aqui dá 3. Então, vai dar 3.524,8, né? Positivo aqui. Então, 3.524,8 menos 2,394m. Isso é igual a 0. Vou passar isso aqui para o segundo membro. Ele está mais, ele passa menos, né? Então, nós vamos ter... Ele passa com o valor simétrico dele, né? Então, 2,394m, né? Menos 3.524,8. Está negativo, multiplico por menos 1, né? Vai ficar tudo positivo. 2,394m. E aqui vai ficar 3.524,8. Menos por menos dá mais, menos por menos dá mais, né? Esse valor está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 3.524,8 dividido por 2,394. Observe um detalhe, eu tenho 3 casas após a vírgula, e aqui eu só tenho uma. Posso acrescentar de zeros aqui, e aí elimino a vírgula. Então, nós vamos ter o seguinte, m vai ser igual a 3.524,800, né, por 2.394. Então, a massa vai ser igual a... Eu tenho aqui 3.552.800 dividido por 2.954. Então, notem que se eu pegar
3524800, dividir por 23994. Tem 4 casas, pega 1, 2, 3, 4, né? 3.000 dá para dividir por 2.000, vai dar 1, né? Então aqui vai ficar 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9 é 9, 4 vezes 3, ou 1 vezes 9 é 9, né? 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. Diminuindo aqui vai ficar 0, do 2 não dá para tirar 9, aqui vai ficar 4, aqui 12, 12 menos 9 dá 3, 4 tira 3 fica 1, e aqui também vai ficar 1. Baixo 8 vai ficar 11.000, né? Para 2 não vai dar 6 aí, né? Possivelmente aí deu um 4, talvez um 5 vai ser muito maior. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 9 vai dar 36 e 1, 37, vai 3, né? 4 vezes 3 vai dar 12, com mais 3 dá 15, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, aqui vai ficar 6 tira 2, vai ficar 8, né? Do 0 não dá para tirar 7, aqui vai ficar 2, aqui 10, 10 menos 7 dá 3, 2 não dá para tirar 5, aqui vai ficar 0, e aqui 12, 12 menos 5 dá 7, do 0 não dá para tirar 9, aqui fica 10, vai dar 1. Então, baixo 0, nós vamos ter 17.000, 17.000, nós vamos ter aí um 7, então 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 9 dá 60, 7 vezes 4, 28, vai 2, né? 7 vezes 9, 63, com mais 2, 65, né? Vai 6. Então, 7 vezes 3 dá 21, com mais 6 dá 27, vai 2, né? Então, 7 vezes 2, 14, com mais 2 dá 16. Então, aqui diminuindo, vai ficar 1 e aqui 10, vai dar 2, né? 1 não dá para tirar 5, aqui também emprestado, aqui fica 11, menos 5 dá 6, né? Do 2 não dá para tirar 7, aqui fica 6, aqui 12, 12 menos 7 dá 5, 6 menos 6 é 0, 1 menos 1, 0. Então, acrescenta mais o outro 0, 5.000 para 2.300, dá possivelmente 2 aí, 3 não dá, né? 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, né? 2 vezes 2, 4, 4. Então, aqui vai ficar 1, aqui 10 dá 2, né? Aqui vai ficar 5, aqui 11, 11 menos 8 dá 3, 5 não dá para tirar 7, aqui fica 4, aqui 15, 15 menos 7 dá 8, aqui dá 0. Então, dá aproximadamente 1.472 de massa, né? 1.472 gramas, né? A massa dessa substância M aí, né? Ou X, aliás. Na sexta, aliás, ele diz assim, um calorímetro de capacidade térmica igual a 20 calorias por grama, né? Isso é calorímetro, nós vamos ter calorímetro. Nós vamos ter um calorímetro, ele tem a água, e depois ele ainda necessita do alumínio, ele tem também o alumínio, né? Alumínio. Então, o calorímetro, nós vamos pegar a quantidade de calor do calorímetro mais, né? Mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do alumínio. Aqui do alumínio, da água, né? Isso aqui do calorímetro. Sempre quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Ou quantidade de calor pode ser capacidade térmica vezes a variação da temperatura também. Então, nesse caso, o calorímetro ele falou sobre capacidade térmica. Então, vou pegar a capacidade térmica, que é 20, vezes a variação da temperatura, que é a mesma da água, que a água está interna ao calorímetro, que é 90. Ele disse que é capaz de esfriar até 70. Então, isso aqui é o calor específico, né? Ou a temperatura de equilíbrio, 70. Então, eu vou pegar 70, né? Temperatura de equilíbrio menos a temperatura da água ou que é a mesma do calorímetro, 90. Mas aqui eu tenho a massa da água, 200 gramas, né? O calor específico da água, 1 caloria. E a variação da temperatura, a água estava 90 e ela vai, nesse caso, né? Ela vai ceder calor até 70. Então, nós vamos ter 70 menos 90 aí, né? Sempre temperatura de equilíbrio menos a temperatura da matéria, da substância.
No caso do alumínio, ele tem a massa do alumínio, né? Ele, na realidade, obtém a massa necessária do alumínio. Ele quer a massa, então nós não temos a massa do alumínio. Ele tem o calor específico, que é 0,2, né? E a variação da temperatura, que esse alumínio foi de 20 para 70. Então, a temperatura de equilíbrio, menos 20. Isso vai ser igual a zero, né? A soma vai ser igual a zero. Então, nós vamos ter esses valores. Então, nós vamos ter 20 vezes 70 menos 90 vai dar menos 20, né? E aqui mais 200 vezes 1 vai dar 200. Aqui vai dar também menos 20. E aqui nós vamos ter mais 0,2, né? M. 70 menos 20 dá 50. Então, que vai ser igual a zero. Então, 20 vezes 20 vai dar 400, mais por menos dá menos. 200 vezes 20 vai dar menos 4.000, né? Mais por menos dá menos. 2 vezes 2 é 4, coloco 3 zeros. E mais, né? Esse valor aqui por 50. Então, se eu tenho 50 por 0,2. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10. Tem uma casa após a vírgula, vai ficar 10, né? Então, nós temos 10M, que isso aqui vai ser igual a zero. Então, menos 4.000 com menos 400 vai dar menos 4.400, mais 10M vai ser igual a zero. Tá menos, ele passa mais. Então, 10M vai ser igual a 4.400. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós vamos ter 4.400 dividido por 10. Aí cancela um zero com zero, vai ficar 440, né, gramas. Isso vai ser a massa do alumínio, né? O alumínio vai ter 440 gramas aí de massa. Na sétima, ele diz assim, determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema, em que um calorímetro de capacidade térmica, ele deu a capacidade do calorímetro, então eu tenho a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor o que está dentro do calorímetro? Água, né? 100 gramas de água. Então, eu tenho água, né? Água. Depois é adicionado água de novo, a uma outra temperatura, mais água, nesse caso a água aqui, água fria, né? 10 graus, água fria, né? Mais a quantidade de calor, né, de água, nesse caso quente, porque a água aqui está 60 graus, né? Então, água quente ou normal, né? Quente. Então, são adicionados. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, ele diz assim, determine a temperatura de equilíbrio. Ele não deu a temperatura de equilíbrio. Então, nós vamos ter a massa do calorímetro, né? Eu não vou precisar porque eu tenho duas condições que eu posso utilizar para me calcular a quantidade de calor. É massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, né? Ou a quantidade de calor pode ser só o calor específico, né? No caso aqui, a capacidade térmica, aliás, vezes a variação da temperatura. Então, quando ele dá o calorímetro, ele dá apenas a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica do calorímetro é de 30 calorias por grama. Então, eu tenho a capacidade térmica vezes a variação da temperatura, que é a temperatura de equilíbrio menos nesse caso, a capacidade térmica, né? Tem 10 gramas de água nesse caso, né? Então, nós vamos ter, inicialmente, tinha 10 gramas de água, né? Aí, observe que ele diz assim, ó, de um calorímetro de capacidade térmica, né? A 100 gramas de água, a 10 graus, né? Então, tinha dentro desse calorímetro 10 gramas de água. Então, a temperatura do calorímetro inicial era essa daí, né? Aí, nós temos a água, que é a massa da água. Qual vai ser a massa da água que tinha dentro? 100 gramas, né? 100 gramas de massa de água, de novo, a 10 graus, né? Porque era a massa que já estava dentro do recipiente aí do calorímetro. Depois, ele foi adicionado também de novo 100 gramas de água, né? Só que a 60, adicionado. Então, foi colocado após, né? Então, a 60 graus. Então, eu vou achar a temperatura de equilíbrio aí. Então, nós vamos ter 30, né?
vezes t é 30t, mais por menos dá menos, 30 vezes 10 dá menos 300. Mais por mais dá mais, 100 vezes t é 100t, né? Mais por menos dá menos, aqui vai dar menos 1000, né? 10 vezes 100 dá 1000. Mais por mais dá mais, aqui eu vou ter 100t, né? Mais por menos dá menos, aqui eu vou ter 6000, que isso aqui vai ser igual a zero. Eu vou somar os valores, né? Sem incógnitas, né? Então, e os que tem incógnita. Eu vou pegar 30t com mais 100t, com mais 100t. 100t com mais 100t, 200t, né? 200 com mais 30, 230t. Eu vou ter 230t, né? Que é esses valores aqui, ó. 230t, né? E eu vou somar também os valores que não tem incógnita, que vai ser menos 300 com menos 1000 vai dar menos 1300, com menos 6000, então menos 6000 com menos 1000 vai dar menos 7300. Todos têm o mesmo sinal, conserva o sinal, então eu vou ter menos 7300, que isso aqui vai ser igual a zero. Tá menos 7300 passa mais, então eu tenho 230t vai ser igual a 7300. Esse valor está multiplicando, ele passa dividindo, ou então multiplico pelo inverso. Então está multiplicando, passa dividindo. Então 230, cancela um zero com um zero, fica 730 por 23. Então se eu tenho 730 por 23, 73 por 23, eu vou ter aqui 3 vezes 6, talvez dê um 6 aqui, né? Não, não dá 6, dá 5, né? Porque 6 possivelmente vai ser maior. Vamos ver aqui. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2 vai ser maior. Então, 730 não vai dar 5, vai dar um 3 aí, né? Por 23 vai dar um 3. 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai ser do 9 não dá pra, do 3 não dá para tirar 9. Aqui também emprestado, aqui fica 6, aqui 13. 13 menos 9 vai dar 4 e aqui vai dar 0. Abaixo do 0 fica 40. 40 por 23, no caso aí, né? Por 23, não vai dar o 23 duas vezes, vai ser só apenas 1. Então, 23, aqui vai ficar 3, aqui 10. 10 menos 3 dá 7. 3 menos 2 dá 1. Vírgula que dá direito a um 0. 170. 170 é bem possível que dê um 7 aqui, né? 7 vezes 2 é 14, então 7 vezes 3 dá 21, vai 2. 7 vezes 2, 14, com mais 2 vai dar 16, né? Então aqui nós vamos ter 6, aqui 10, aqui vai dar 9, 0 e 0. Vai dar aproximadamente 31,7, que é a temperatura de equilíbrio aí, né? 31,7 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio. Ficamos por aqui, até a próxima aula.